Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Oi, hoje eu vou falar sobre o meu método de trabalho numa sala de roteiro. O método que eu vou compartilhar com vocês aqui é um método pessoal, não é um método padrão, porque eu acho que não tem um padrão para todas as salas de roteiro. Esse método que eu vou explicar aqui, ele foi sendo adaptado pela minha experiência e o meu gosto pessoal, pela maneira que eu sentia que a minha criatividade fluía melhor e de forma mais eficiente. Mas existem muitas maneiras de se coordenar uma sala de roteiro, mas todas elas têm alguns objetivos em comum. Primeiro, tirar o melhor de cada roteirista. Segundo, criar um ambiente seguro, ético e respeitoso para todos e todas. Terceiro, cumprir prazos. Salas de roteiro sempre têm prazos muito apertados. Se você não tem um método, um planejamento muito rígido, você acaba não entregando o combinado. E isso numa produção em andamento é muito grave. E por último, o mais importante dos objetivos, que é escrever a melhor história possível. A sala de roteiro é um ambiente com vários roteiristas trabalhando em conjunto, de forma coletiva e com um chefe que coordena tudo e cuida para que tudo siga no trilho planejado. Cada chefe tem seu método pessoal e cada sala e projeto tem características próprias que também definem o método. O chefe da sala define o passo a passo do funcionamento da sala. Ele define o método, que é como vai funcionar a sala do início ao fim, os prazos, as missões de cada um, o planejamento do dia, enfim, todo o passo a passo. Geralmente, os chefes da sala já abrem a sala com a história pensada e escrita em um argumento ou uma sinopse, que é a encomenda inicial. Mas também existem salas que criam a história do zero, coletivamente. Trabalhar em coletivo é um aprendizado e um prazer enorme. É quando você percebe como somos diferentes e como somos complementares. É uma experiência incrível, saber ouvir, respeitar a ideia do outro, o processo criativo de cada um, exercitar a exposição, que é expor seus medos, experiências, vivências, a sua história, é ouvir a do outro. Isso tudo é muito transformador. Eu amo escrever sozinha e eu amo mais ainda escrever numa sala de roteiro. Salas de roteiro são mais comuns em séries, onde o volume de texto é enorme. Mas existem salas de roteiro também para longa-metragem. Tudo depende do projeto e da equipe. Sendo uma narrativa mais curta, os métodos tendem a ficar menos rígidos. Então, o funcionamento de uma sala de série é bem diferente do funcionamento de uma sala de longa. E também, lógico, com bem menos roteiristas. Numa sala de roteiro de série, onde tudo é muito corrido e tenso, quando surge um impasse, o chefe da sala decide. A palavra final é dele. Algumas discussões podem durar dias, travar o andamento do processo. E isso não pode acontecer. Daí o chefe entra para destravar essas discussões. Todos os roteiros escritos na sala pelos roteiristas passam pelo chefe para revisões, acertos, afinar a unidade entre textos e fazer o texto final. Essa passada final é uma função importantíssima. São muitas mãos, muitas formas e estilos diferentes de escrita e até divisão de mundo. O chefe da sala precisa dessa unidade a todos os textos. Dentro de uma cena, o menor elemento da estrutura é o beat, como a gente já ouviu. Para Maqui, um beat é uma mudança de comportamento que ocorre por ação e reação. Beat a beat, esse comportamento em transformação molda o ponto de vista da cena. Para Blake Snyder, um mestre em identificar e analisar padrões narrativos, que escreveu um livro chamado Save the Cat, o entendimento sobre beat é o mesmo. Nesse livro, ele detalha seu modelo de narrativa estruturada em uma lista de beats. Sua proposta de estrutura não se baseia em cenas ou etapas, mas em beats. Depois de quebrar muito a cabeça, ele chegou à conclusão de que essas unidades mínimas têm a capacidade de facilitar a escrita para os roteiristas e detalhar com mais facilidade e exatidão as viradas ou os plot points de uma história. Seu modelo de estrutura para longas não é um modelo que eu uso, mas isso é uma escolha pessoal.
Vocês devem estudar esse modelo e todos os outros modelos que existem, tirar tudo de bom deles e descartar o que vocês não acreditam. Ou seguir o modelo, você decide o que é melhor para você. Mas tem algo no modelo do Snyder que me agrada muito e que eu peguei para mim, que é o conceito de trabalhar com beats. Acho que numa sala de roteiro, ou mesmo quando eu estou trabalhando sozinha, essa etapa de desenvolver os beats é uma das mais importantes. É também a que mais tira proveito da coletividade e da diversidade de ideias de uma sala de roteiro. Beats são uma unidade muito importante, tanto na formação do roteiro quanto no método da sala de roteiro, pois é criando beats que a história nasce e cresce. É começar pelo mínimo, é ir crescendo, beat a beat, a história vai sendo construída. Além dos beats, outras etapas são desenvolvidas coletivamente na sala de roteiro. Pesquisa, desenvolvimento de personagem, a criação de tramas, elaborar a estrutura. Só depois de todas essas missões é que o roteirista finalmente escreve a história em si. Chega um momento em que todas as decisões importantes já foram tomadas. Todos na sala sabem exatamente tudo da história, beat por beat, então os roteiristas podem trabalhar sozinhos em seus roteiros, escrever, reescrever, criar, imaginar os detalhes e dar vida à história. Escrever é um ato solitário, ele exige silêncio e concentração. Cria-se coletivamente e escreve-se solitariamente. O passo a passo que eu costumo usar numa sala de roteiro para desenvolver séries é o seguinte. Trabalhar de forma coletiva é um desafio, um aprendizado enorme. Saber criticar a ideia da sua parceira sem ofender, de forma a abrir as ideias e nunca fechar, é uma regra em trabalhos coletivos de criação. Travar ideias é péssimo. Não seja o roteirista crítico demais, que vê problema em tudo e mata uma ideia antes dela florescer. Às vezes um comentário à toa é a fagulha para a solução boa do roteiro. Às vezes uma bobagem pensada em voz alta desencadeia uma avalanche de ideias excelentes e criativas. O processo de criação é muito sensível. Somar ideias é o que faz a sala andar. Isso é um aprendizado importante. Egos ficam de fora da sala. O processo criativo de cada pessoa é muito diferente. Numa sala de roteiro, você aprende a entender e a respeitar o processo de cada um. Tirar o que cada um tem de melhor. Só deixar o ótimo na história. Saber ouvir. Sentir-se confortável e segura para dar ideias. A escuta é muito importante. Uma escuta generosa e curiosa sempre. Abrindo. Até chegar num lugar onde todos sabem que está bom, que funciona. As vivências, as experiências, os talentos, as dificuldades, os estilos dos roteiristas numa sala são diferentes e é fundamental não só saber lidar com as diferenças, como tirar proveito delas para fazer um bom roteiro. Essa é a missão de todos na sala. É isso, meninas. Estudem esses módulos, leiam o material que eu enviei para vocês no Drive, pensem em histórias que vocês gostariam de contar, rabisquem, entrem na sala e vamos começar a aprender na prática.